Prepare-se, porque a política brasileira acaba de entrar em uma das fases mais tensas dos últimos anos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, autorizou a abertura de um novo inquérito devastador contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, seus filhos e mais de 20 nomes de peso do bolsonarismo. A medida tem como base o relatório final da CPI da Covid e já provoca um verdadeiro terremoto em Brasília. E atenção, não saia daí, porque ao longo deste vídeo eu vou revelar a lista completa dos investigados, os bastidores dessa decisão e por que esse movimento pode mudar de vez o tabuleiro político do Brasil. Segundo Dino, o material produzido pela CPI apresenta indícios robustos de crimes graves. Estamos falando de suspeitas de contratos superfaturados, fraudes em licitações, empresas de fachada e até serviços fictícios que movimentaram cifras bilionárias em plena pandemia. Para a oposição, tudo isso não passa de uma armação para destruir o legado de Bolsonaro e calar a direita conservadora. Já para governistas, trata-se de um passo necessário para responsabilizar quem teria colocado em risco milhões de brasileiros. E olha só a dimensão do escândalo. Entre os nomes incluídos no inquérito estão figuras centrais do bolsonarismo. Além de Bolsonaro, seus filhos Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro também estão no alvo. Parlamentares como Carla Zambelli, Bia Kicis, Onyx Lorenzoni, Ricardo Barros e Carlos Jordi aparecem citados, compondo uma lista que atinge diretamente a linha de frente da oposição no Congresso Nacional. É praticamente um ataque direto ao coração da direita brasileira. Agora preste atenção neste detalhe. A Polícia Federal terá inicialmente 60 dias para avançar nas investigações, mas o prazo pode ser prorrogado quantas vezes o STF considerar necessário. Ou seja, esse processo pode se arrastar indefinidamente, mantendo Bolsonaro e seus aliados sob constante pressão jurídica e política. Um verdadeiro cerco que pode influenciar diretamente as eleições que se aproximam. E o mais curioso é a sincronia desse movimento. Essa decisão vem logo após a aprovação da chamada PEC da blindagem na Câmara dos Deputados, uma proposta que tenta limitar a atuação do Supremo sobre parlamentares. Muitos analistas já enxergam esse inquérito como uma resposta direta do STF, abrindo mais um capítulo de uma guerra aberta entre o Judiciário e o Legislativo. Uma guerra que promete deixar marcas profundas na história política do Brasil. Enquanto isso, os bastidores fervem. Nos corredores do Congresso, governistas comemoram como se fosse uma vitória da democracia, reforçando a narrativa de que a CPI da Covid revelou esquemas de corrupção e descaso. Do outro lado, os bolsonaristas falam em perseguição política sem precedentes. Acusam Flávio Dino de agir como um braço jurídico do governo Lula e denunciam um projeto de destruição da direita. E não se trata apenas de Bolsonaro. Esse inquérito, se avançar, pode atingir toda uma rede de parlamentares, assessores e empresários que, segundo a investigação, teriam atuado para lucrar com a pandemia. Estamos falando de empresas suspeitas de oferecer contratos superfaturados para a compra de vacinas, hospitais de campanha que nunca saíram do papel e serviços pagos com dinheiro público que sequer foram prestados. O relatório da CPI chama isso de um dos maiores esquemas de corrupção em meio a uma tragédia humanitária. Mas há quem questione: será que esse inquérito realmente vai produzir resultados concretos? Ou será apenas mais uma peça de um tabuleiro político armado para neutralizar adversários? Essa dúvida divide especialistas e movimenta o debate público. E aqui fica o ponto central. O Brasil está diante de uma encruzilhada. De um lado, temos um Supremo cada vez mais ativo, disposto a se impor diante do Executivo e do Legislativo. Do outro, uma oposição que denuncia autoritarismo, perseguição e tentativa de silenciamento. O embate promete ser explosivo e quem sai perdendo é a estabilidade institucional do país. E não podemos ignorar outro fator: a influência internacional. Relatórios e artigos em veículos estrangeiros já começam a repercutir essa decisão, pintando o Brasil como um campo de batalha político e jurídico. E toda vez que nomes como Bolsonaro entram em evidência mundial, a pressão aumenta ainda mais? Agora eu pergunto a você, será que esse inquérito é mesmo um caminho para a justiça e responsabilização? Ou estamos diante de uma perseguição calculada para destruir de vez o bolsonarismo? O que está em jogo não é apenas o destino de Jair Bolsonaro, mas o futuro da oposição no Brasil e o equilíbrio entre os poderes. E uma coisa é certa: o clima político vai pegar fogo nos próximos meses
E os desdobramentos dessa decisão ainda vão chocar muita gente, por isso, compartilhe esse vídeo, se inscreva agora no nosso canal e dê o seu like e venha ser um Sentinela Brasil.